Somehow the game must go on. Now, I see the vision for Legacy here, but I simply think they played these next couple of rounds too fast. Lux is going to go straight up to the roof, onto Boost, drop onto Mini, jump around, and push straight to hell, right at Woxic, who misses the first shot, but then hits the second go-around on the hell window. I get why you do this. If it works, Lux looks like a fucking genius, but it is playing far too fast. The byproduct is Legacy managed to get downstairs and get the lower bomb site control, but the picks don't really go their way. Major, Jota, and Woxic, they trade their way back through into ramp, eventually leading Dumao into a 1v2 that he nearly saves with a great double pick onto the bomb plant, cutting down to just Wicadia, who's coming through control with no HP and an MP9. Meanwhile, Dumao got the door closed. This should be it. Game over. But Dumao overcommits to the spray after a jiggle. Wicadia throws the flash, wins the duel, both of them with no HP. Dumao simply gets unlucky. The difference between having this insane 1v3 clutch or losing this round with like 5 HP and 1 AP shot. It's utter fucking chaos. But now it's 10 to 11, and the money's getting worse for Legacy. Please continue to distract. Legacy rebuy everything they have and go for a land rush. But this looks like it works. They hold Jota to just one kill and get the lower bomb site control. Then they get slightly unlucky. Dumao gets spotted by Zontaras, so instead of this insane work that he could have punished the hell players on, he time for a free pick. And then Wicadia shuts the round down on the rotate event, nearly gets a triple kill down, leaving Sazin to try and navigate this. And finally, Legacy call a timeout. I really think they should have called one earlier, maybe after the first clutch. I think they waited too long. Timeout's good to settle the nerves. They're coming into this round with literally nothing, just a bunch of upgraded pistols. Now, with that all being said, they get about as good of an opportunity as you can ask. They somehow manage to sneak Neesim and Dumao downstairs while Aurora knowing what the hell is going on. And because there's been no outside intel because of the smoke walls, right now Aurora are worried about an upper pop or a ramp play, so nobody's watching outside, meaning the rest of the Legacy players, all three of them, can just slow walk the full 40 seconds out through lobby, all the way outside downstairs to secret, without getting spotted, with no smokes, nothing. Just a complete free pass as Aurora tuck and wait for the intel to figure out what the hell is happening in this round. It's crazy. And it times up well enough that Legacy have 15 seconds to burst into the lower bomb site and see if they can get the ball down. Wicadia and Jota are there, they fail to hold, and both teams go 2 for 2 on picks, leaving us in a 3v3 post-play situation, and this is where shit gets crazy. Neesim steps through the decon door, gets a pick with the P50, steps back out, closes the door in the other two Aurora players' faces, and then I think he jumps the gun here. He takes a re-peek back through the door, dies as his remaining teammates flood back out a double door into safety. Sazin takes a really great read and starts flanking through decon on his own all the way through outside the vent halls, but as a consequence, it allows the other two Aurora players onto the bomb site. Zontaras, with the smartest play in the round, closes the decon door behind him and then stands tall while the bomb is being defused to get the last 2 picks and get match point in series. A round that could have gone Legacy's way if just one more pick flipped to the other side. And then, with blood in the water, Aurora called the best call of the entire series by pushing lobby hard, just taking aggressive control, not letting Legacy breathe, and cutting this game at its heels. Aurora are your winner of PGL Masters Bucharest. Zontaras gets his first LAN trophy, his first LAN MVP, and Legacy fall 4 consecutive clutch rounds short of winning back-to-back titles. Holy fuck, what an ending. Just to put some final notes in this, Aurora still have all the issues we've been covering. I don't think this makes them seem more secure going into the major, but goddammit, they finally fucking won something, and that has to count for something for them, right? They finally got the demon off their backs. They got that win for Zontaras. It's long overdue, and I'm happy for them. I'm happy they persevered and didn't get reverse swept. As much as I don't like watching them, I'm happy they won them. For Legacy, I think they're making a case as being a top 10 team in the world. We need to see them against some of the other truly elite teams like the Mouses, Spirits, Vitalities of the world, but I don't know, man. They're showing an incredible quality of Counter-Strike, and they're only seeming to get better and more comfortable the more lands we see them at. I can see them becoming a mainstay a la a Pain or a 3 max level of team in the near future, if not right now.
They fell apart at the end, but those rounds could have gone either way. I wouldn't hold that against them. It was a fantastic comeback at the very last moment. And if nothing else, it was truly entertaining Counter-Strike. If you guys enjoyed this video, you should leave a like, comment below, subscribe to my channel. I think this is by the end of the year. Thank you to Refrag for sponsoring this video. It's the number one way to warm up and get better at your game. If you check out Refrag and want to get a subscription, you can use my code LIONRUNNER to off. Thank you to Refrag. Thank you to my channel members. You guys know who you are. I'm tired, so I'm just gonna wrap it up here. See you guys soon in another video. Por favor, aguarde. So, I imagine by now that a lot of people are probably sick of these players complaining about that because not enough like 4, 3. Os arquivos da segurança listam a doutora Revat Mode como a cabeça daqui. Isso é pouco preocupante. Se você passou os últimos 6 anos aqui, você estaria mais que só um pouco preocupado. Eu nunca pensei que a Mode fosse lutar. Ela era só mas ela já deve ter batido as portas agora. Where they're testing rocket boosters, I believe. You can go to the side rooms. You can go underneath the rocket. There's a whole other side over there. Staircases leading up to the top here. Or I'm probably objective down there. Sai de perto de mim. Look how deep, like this map is huge. And there's just like details everywhere. Everywhere. Watch, like, here, I'm gonna go up here. This door, you can't even go through. And look what they did. They put a whole other room in there just for you to go down through the door. About Battlefield 4, man. You just feel Tá sentindo esse cheiro? so much smaller É o puro aroma da than liberdade. you do in the É cheiro past de carne Battlefield. podre. O que você está sentindo é putrescina e fenol. Got ceiling fans, Mas sim, rafters, viva a liberdade, got seja o que struts, for. Baixa instantânea. railings everywhere, walkways, control panels. It doesn't stop there. Like little side room. It's extra detail for no reason. Alright, see this big ass door here? Oh my god, I suck. Now we spawn people. Oh, and see how there's a bipod on my knife? I'll explain that later. Eu tentei avisar, mas você ouviu? Claro que não. See how tiny you feel? It's incredible. That's like a 200-foot ceiling. And you can go anywhere in this massive finger. And right when you think you've discovered the whole map, you come out here, and there's the rest of the map. You can go up here, you can go up here, you can go down there. There's an objective down here in all this shit. That I actually can't remember, but the theme was see if I can shoot this chopper down. Oh, I went way above him. LE ativado. Por Launches favor, you in a aguarde. pod, and you just bail whenever you want. And tiny little freckles from mine, but I like that it doesn't tell you how many people are here. So like now I know there's at least one person in here. Toma, bem na Yes, cabeça. and I'm dead because I'm not focused. But it just adds so much more. Somewhere in this there's a guy. Yeah, you kind of get the same thing. Numbers.
Área 3 online. Porra, como é bom estar na ativa de Until novo. you killed enough people that Enfrentamos you start inimigos cara a capturing. cara. Tente, That's one map. This is one map. I really just wanted to show people how incredible now that, like, now the battlefield is getting so much O attention. protocolo diz que o HD é transferido no People are alerta starting to vermelho. understand why people are A Maia out vai there ficar so enlouquecida quando There's souber. just so much going on. Doutor So Beck, many places you could a be. gente tem pessoal So many different capacitado ways em to play. campo para procurar o HD. Eles vão achar. Oh, what the? Tem um arquivo criptografado no banco de dados escrito pela oficial técnica Anya Like, come on. Tonovsky. Come on. A desgraçada tem uma oficina secreta que, entre aspas, pode ser achada com persistência, mas a entrada não é garantida. Let's go to the menu. And I'll show you some more reasons that I just can't get over this game. Something about it that I've been complaining about for a little while now. And now we do have a server browser on the portal, from what I've gathered, but you still can't just look at public games and browse for what you want to play. Now, obviously, there's no official server browser for this. Puta que pariu, bicho feio. People love this game so much that there's still this many independent servers. So I can sort by players, I can sort by team, I can game mode, game mode that I want to play. And look at this. Look at all these maps. And none of them are tiny, except like even the small ones like Pearl Market, Operation Locker, Operation Locker, they're technically the close quarters maps, but instead of just making the map small, they just design maps choke them. Okay, so we're not too this. Alright, so this side spawns just outside an industrial elevator. First of all, notice the amount of detail once again. Nobody even looks at this. We spawn here and we run this, and still we got pallets. We've got a drop off right here where they there's a shack. We've got the elevator that we can't even use. It's just so they put so much love in this game. I never got quite the attention it deserved, but obviously people still love it. Yeah, I run up the side door here. Echo. Look, if they take Echo and we're putting back the spawn, there's a lot of people that would try to push from our home base here. As you can see, this outside map follows the entire length of the map. I could get all the way back to objective alpha. You know what, before we continue, I'll explain my real quick. If you've ever heard of Battlefield Friends, there's this group of guys who made a cartoon based on Battlefield. Pra que tudo isso, né? Muda isso logo. At that point, they were very popular and they kept making episodes. One of the characters in their little episode was Colonel Tá vendo 100. isso? And the whole joke around Finalmente him uma was coisa that boa. he was so good at the game he took down choppers with a knife. But one of the jokes in that little YouTube series, Colonel 100 leveled up so Dá uma much. Eu só coisa te boa, conheço de senão eu ouvir vou te falar. E eu fuzilar. não espero gratidão. Isso. Battlefield took Não. that. Mas você tem que me olhar sempre com essa cara de desprezo. Meus olhos não fazem jus ao que eu sinto no coração. Então é melhor deixar isso pra outra hora. Façam pedacinhos deles. Viu só? Quando eu atiro, não. Cuidado, tem So bicho as you can see, voando. this is a close quarter town. But we're still, C is the halfway point. We've done all this. We haven't even gotten to objective Delta. Now we're at Delta. But before we go to Charlie, Máximo de munição. Eu levei 10 anos pra superar o Vietnã. Só Deus sabe quando eu vou superar esse lugar. Mas toda essa tecnologia deve ser o máximo pra você. we can't go through this way. Biomutação nunca foi a minha praia. E se a Mold se meteu com isso, eu não quero me envolver. Managed to lock this Mas se door você for vir you, minhas so that's ogivas de one of their inversão por routes aí, that they can take. Or you can go up this way. This is the biggest choke point in the map right here. This is where a lot of people
frustrating because both teams will be on either side of this wall. Maybe like 5 guys will be fighting outside, trying to find a way through. And once you take Charlie, there's another one. Yeah, not everybody is a fan of the. This is the other side. No, it's configured on that side. So you can see this is usually blocked off. By the way, even from down here, you can walk to the upper level. You can walk all the way up. Muito, mas isso tá errado. Não é assim que a seleção natural funciona. Right here, there would be a guy Alguém waiting. mais acha que essa coisa se There's parece a sniper that pouco com os spawns up Strauss? here. Kind of like power weapons in Halo, but not quite as OP. This sniper is pretty OP. It's a one-hit kill anywhere on the bottom. Also, very bouncy. No, I wanted to show them. Okay, I'm gonna give up on that. You know it's we've finally gotten past the halfway point. Bravo, right there. Say you don't want to go into A from this direction because it's too open. Right, well, I got a little manhole. Oh, and there's a hallway like that. Running along. Shoot it. Fills the whole tunnel with fire. Yeah, I'm tired of trying to give you a tour and dying, but you get the point. This is what close quarters used to be. I think when speaking about scale, I would estimate that Liberation Peak, which is one of the bigger maps in Battlefield 6, I'd say from A, Alpha, maybe and it comes down a little bit, which is where Objective Delta is. This is supposed to be a small map. I know exactly where I'm going. The server's not so great. What the fuck? I just got lagged back to another match. We're back on 2 maps ago now. As you can see, lots of buildings. You can go on top of any of these buildings with a heli. Esse desceu rasgando. This is one of the popular ones to go on. Objective Charlie. Top of this big guy right here. And see these 4 going. Also, look at that. Não sabiam que estavam lidando com um veterano matador de zumbis, sabiam? Destroyed, you hear that rumble. See, it takes a while to run across the map, which is great. It makes you feel tiny. Massive skyscraper. Like, look at that. You have to look almost straight up to see the top. There we go. Watch this, watch this. It might be too close. Look at that. That's a whole objective up there. And the whole thing falls down into your new objective. The last map I want to show you guys is one you probably have seen in a lot of Reddit comments lately. A lot of people want a remake of this map. But it's also just a great place to show you some parts of the game that we don't really get in Battlefield 6, at least not yet. But this is Paracel Storm. As you can see, both teams spawn offshore on this little archipelago. I think it's how you say it. On your own aircraft carrier. But this little island hopping thing goes on some of these maps that offshore. Just another creative idea. Basically every objective has its
você ainda tá vivo, Beck. Você não tinha se explodido todo enquanto tava na Rússia. Acho que a dor que eu passei tá bem evidente nas cicatrizes da minha cara, não? Mas sim, tudo passou. Se atirar bastante, você vai acertar coisa importante. Aprendi isso em flashpoint. Big event that changes the landscape of the map, or just something that happens that makes everybody stop and look. And on this map, a wind turbine close to one is struck by lightning after it burns up for a second. Antonovsky não largou isso nem quando morreu. Melhor pegar. As the storm rolls in, it starts raining and getting windy and stuff. It gets pushed to land and hits shore. So there's a crash and destroy. And my last point I want to bring up about the story is the switch. This is another reason I chose this map. One of the more legendary Easter eggs from Battlefield 4 is on this map. If you ever want to be entertained, look up Battlefield 4 Easter eggs. There are so many cool Easter eggs. On this particular map, it has something to do with sniping light that only appears when a certain time. If you hit it, there's like a beam of light shining down on the ground. And then there's some other cryptic stuff that happens, and you have to solve some riddle from a tweet that one of the developers. People check it out. A giant megalodon on the water right over there. You've probably seen clips of it before. But anyways, I'm not going to keep on it. Oh well, I will. Not in this video. I really just want to show everyone getting just what a gem this is. Even from the way your gun bobs when you start walking uphill, your gun bobs slower because you're stepping slower. There's just so many fine details. Pode ser tanta merda. Feeling that I can't really quite put my finger on. There's something about Eu sou bom na porradaria também. the animations are smooth. Battlefield 1 had that feeling. Battlefield 5 still had it. But once 2042 came out, it's like to me, Battlefield 6 it almost feels crazy. And over time, I do believe Battlefield 6 will continue to get better. É sempre bom estar pronto quando a merda bater no ventilador. I mentioned that this game was terrible. At all. Battlefield's been good about is improving the game over time. Like all these maps. So perhaps as time goes on, Battlefield 6 will just keep on getting better and better. But I just had to show Battlefield 4 off for people that have never gotten to play it or weren't around when it was at its peak popularity. So I'm going to stop rambling now because I feel like I could say a million things. Almost everywhere I look, there's a new thing I could point out. But to end the video, Agora eu vou testar sua habilidade de seguir instruções simples. just listen to this album. Tá esperando o quê? Lançando fragmentação! Eu anotei na sua ficha que você até que dá pro gasto. Guys, if you made it this far, I really appreciate you watching. Jogando compulsora!
2 meses Toma sua atrás, eu dizia que no Jornal recompensa. Se não Nacional, ficar feliz, eu ia sair. que pelo menos elas te Eu tô ajudem indo a pro Globo sobreviver. Repórter. Isso era o fim de um período de 5 anos de preparativos de sucessores para mim na apresentação do Jornal Nacional, na chefia do Jornal Nacional e de todas as pessoas que se envolveram nessas mudanças, porque cada um que sai de uma posição tem que vir outro e tal. 5 anos se passaram, ciclo concluído, e hoje, 2 meses depois do anúncio que foi feito no dia 1º de setembro, aniversário do JN, eu estou concluindo, então, esse ciclo no JN. E por que eu estou saindo? Você deve se lembrar, eu fiz um comentário sobre a época da pandemia, quando eu me queixei comigo mesmo da falta de tempo para fazer, além das coisas que eu precisava fazer, coisas que eu queria fazer. E a gente encontrou aqui na Globo uma forma de continuar no jornalismo, que é a profissão que eu adoro, que eu amo, e na verdade é o que eu sei fazer mesmo. Se eu tivesse que mudar de profissão agora ia ser bem difícil para mim, mas eu podia mudar de atividade. É assim, um telejornal diário, como o que eu faço há 40 anos da minha vida, todo dia, ele tem 2 matérias-primas. Ele tem a notícia do dia, fresca, urgente, factual. E ele tem também, quando o tempo permite, reportagens de atualidades, que não tem essa urgência toda. São coisas que têm acontecido, acontecem hoje, amanhã. Eu posso exibir essa reportagem daqui a uma semana e tudo bem, podia ter exibido semana passada. Essa reportagem maravilhosa do Pedro Bassan, especial sobre recuperação de idiomas brasileiros, isso é uma reportagem de atualidade. E aí, se eu me dedicar não mais ao factual, ao Atomadas se refere a isso como um ressolador de fase. as atualidades, aquilo fica... Ele vai levar até a fonte de energia. Eu teria um Volte programa para a oficina semanal. e coloque um ressonador no que a Tonovski chama de calibrador. Chegou o momento. Vou dizer que não sabia que um ressonador e um calibrador E hoje foram feitos um pro outro. Eu estou aqui para passar, não é surpresa nenhuma. Todo mundo sabe quem é. Esse é o momento em que a gente vai buscá-lo. A gente até mudou aqui a perspectiva, né, da nossa bancada. Doeram suas costas por a gente girar a mesa? Absolutamente, eu adorei. Aliás, eu estou adorando essa perspectiva. Não é verdade, é brincadeira. É brincadeira. Uma mesa giratória nesse cenário maravilhoso, tecnológico. Eu vou parar no ponto que me pediram para parar. Puseram um pedacinho de carpete circular aqui. A bolinha aqui, é a sua marcação. A minha bolinha, eu sei onde estou. E neste momento que as câmeras estão posicionadas, eu posso anunciar. O seu futuro companheiro pode entrar agora. César Tralli, por favor. Vem pra cá, César. É sempre um prazer enorme te cumprimentar e te abraçar, especialmente aqui. Mas a gente passou o dia junto. Eu não tenho tempo pra isso. Alguém lê um manual aí? Bom, vocês podem me pagar pra resolver ou descascar esse abacaxi sozinhos. Ah, então o Peck é o dono do mundo e a gente é só um inquilino.
cara levou faísca e fez fiasco. Facas pra matar e não pensar! Venham aqui! Eu tenho coisa boa! Beleza, filho da puta. Os arquivos da Tonovsky descrevem uma unidade de energia chamada munição de EME, que não está aqui.
Alguém sabe o que fazer com fogo gerado por eletricidade? Ele não sabe. Máximo de blindagem. Armando C4. Explodindo C4. Aqui é o Raptor 1. É só chamar se quiserem extrair. Máximo de munição. Essa coisa acabou com a dor da minha artrite. Que beleza. O poder, especialmente a sua cabeça. Tá dando alguma bucha no motor. Vou ter que cancelar a extração por enquanto. Não dá só pra abrir e me dar essa coisa logo? Você é o Papai Noel ou o quê? Não pode ser. Tá faltando o gorro e as rédeas.
precisar de um silenciador para essa coisa. Venham me bater, venham! Baixa instantânea! Você estava pedindo para apanhar? Façam pedacinhos deles. Bala na cabeça ainda funciona. Ótimo.
missão. Tiro na cabeça, o canal. Jamais deixe pés mais duro que você. Máximo de blindagem.
anos fora de combate e eu ainda tenho essa vira de câncer. Olha que legal, bichinho. Se acham que não precisam da ajuda do Dr. Peck? Eu sou burro. Energia total. Sério, pessoal, agora eles vão ver. Beleza. Eu tô querendo coisa boa hoje, viu? Tchau, Zinho.
Mais rápido que teclado e 2 vezes mais gigante. Pontos bônus. Acabou.
Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 6, mais um do modo zombies, dessa vez para ensiná-los a fazer o easter egg do mapa Terminus, o principal e maior mapa de lançamento de zombies desse jogo. Ele é um easter egg legal, com uma boss fight bem bacana e bem difícil também, que você pode fazer em qualquer número de jogadores, né, de 1 a 4 players, e que se você completar antes deles lançarem o modo guiado, que vai te indicar tudo na tela, né, o que você tem que fazer, e a gente não sabe ainda quando vem, você garante essa skin exclusiva aí da personagem Maia, né, essa é a recompensa por completar esse easter egg agora no período de lançamento, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar, e o seu primeiro passo, após ter ligado a energia do mapa, né, que é algo guiado na sua tela sempre ali pelas estrelinhas, é simplesmente conseguir a arma especial do mapa chamado de Raio Aniquilador. Você pode conseguir ela através da caixa misteriosa, mas também tem uma maneira direta, que é fazer um passo a passo para montar ela, que eu vou ensinar rapidinho aqui nesse vídeo. Se você já souber fazer, ou se você já tiver a arma aí na sua partida, é só pular então para o próximo passo. Para começar então, você vai precisar colocar o mod de munição desencapado em qualquer arma sua. Para fazer isso, você precisa juntar 500 sucatas e se dirigir para qualquer máquina de arsenal espalhada pelo mapa. Tendo então equipado, agora você vai até o elevador do Pack-a-Punch, né, que é o soco em lata. E, idealmente, para otimizar esse passo, o melhor é você chamar ele para a parte de baixo do mapa, ou seja, para o laboratório. E aí, uma vez o elevador estando lá, você sobe nele e ativa novamente. Aí ele vai começar a subir. Você pode então ficar de costas para a máquina do Pack-a-Punch, e aí você vai atirar com a sua arma com desencapado nesses painéis de energia, igual eu tô fazendo aí no vídeo, né? O mais escondido é justamente o primeiro, que fica dentro ali das janelas. A energia vai correr de painel para painel, vocês vão conseguir ver isso muito bem, e você só vai atirando seguindo o caminho que eu tô fazendo aí no vídeo, atirando em cada painel. São 5 no total, os dois últimos ficam ali não na área do elevador, né? Fica nesse caminho que eu tô mostrando para vocês. Seguindo tudo, você vai abrir essa oficina secreta, que é onde a gente vai montar a arma. Lá dentro vai ter uma doutora sem mão no chão. A gente termina de matar ela e ela vai dropar o dispositivo de FEM, o primeiro item do nosso easter egg. Agora você pode fazer exatamente o caminho que eu tô fazendo aí na gameplay de fundo, até você chegar na Torre Marinha, onde tem uma máquina lá mega barulhenta. Lá você vai encontrar uma maleta com uma mão em cima da mesa. Basta apertar o botão de interação nela para ela se abrir e revelar um segundo item, o ressonador multifásico. Agora a gente retorna lá para a oficina que a gente acabou de abrir e a gente vai interagir com o computador em cima da mesa, colocando o dispositivo lá. Isso vai ativar alguns diálogos e liberar o uso do computador, onde a gente tem que colocar um código de 3 dígitos. Para descobrir esse código é o seguinte: a gente tem que ligar 3 laptops ao redor do mapa. 2 deles ficam bem próximos, lá perto da área de spawn. Então, para ficar mais fácil, né, aí no vídeo eu voltei para a área de spawn, onde a gente liga a primeira máquina de energia. Se você seguir reto e abrir do lado esquerdo do mapa, basta passar pela sala do Vigorol, que é o Stamina Up, e do lado de fora você já vai encontrar o primeiro laptop. Você interage com ele, ele vai acender. O próximo tá logo ao lado, então se o elevador do Pack-a-Punch, por exemplo, já estiver ativo, você consegue descer ali, atravessar, como eu fiz, aí você sobe as escadas e você já encontra o segundo laptop e ativa ele também. Como referência, né, esse aí fica do lado de fora do perk Reanimação Rápida, que é o Quick Revive. Já o terceiro laptop fica um pouquinho mais longe, a gente vai ter que ir lá em direção à água. Vocês podem fazer esse caminho de para vocês, vão passar pelo perk Deadshot da Curie, né, e vão chegar nesse verdinho, e aí logo antes de descer as escadas você vai encontrar o terceiro laptop. Essa área é logo abaixo de onde a gente abre a maleta, né, do passo anterior. Tendo os 3 laptops ligados, quando você retornar para a oficina e interagir de novo com o computador, 3 papéis vão ser colados nele, indicando as letras X, Y e Z e indicando um desenho para cada uma delas. Agora a gente tem que fazer um mini puzzle usando essas informações e as coisas que estão escritas nas lousas lá no fundo da sala para descobrir os 3 códigos. Em resumo, os símbolos estão ali para a gente descobrir quanto vale X, Y e Z. Só que para facilitar a vida de vocês, eu estou deixando na tela uma tabelinha que indica qual o valor que cada símbolo representa. Então, nessa minha partida aí, o X estava com o símbolo que valia 20, o Y de 0 e o Z valia 22. Agora é só você olhar na outra lousa, a da direita, as equações. Cada uma é para um código. Então, a primeira equação é só 2x mais 11. Ou seja, no meu caso era 2 vezes 20, né, o x valia 20, mais 11. Isso dá 51. A segunda equação era 2z mais y menos 5. No meu caso era 2 vezes 22 mais 0 menos 5. Que dava 39. E por fim a gente tinha a equação y mais z menos 15, que no meu caso seria 0 mais 22 menos 20, que dava 2. Os parênteses, como vocês podem ver, não servem de nada, tá? Faz a equação simplesmente na ordem que ela aparece ali.
Caso o seu resultado dê um número negativo também, tá? Não tem problema, você pode colocar ali na máquina que vai servir. Agora, caso você ou o pessoal do seu time sejam muito ruins em matemática, vocês também têm a opção de voltar lá no spawn e falar com o Dr. Peck, que fica atrás de um vidro, e por 5.000 pontos ele vai entregar a solução do puzzle pra vocês. É meio caro, mas se você quiser, você pode fazer. Bom, tendo colocado o código certo no computador, então, ele vai ficar desse jeito aí, como vocês estão vendo de fundo, piscando várias áreas em um mapa. Agora vocês têm que aguardar até o round 9 para poder pegar de volta o item que está em cima do computador, tá? Se vocês já estiverem no round 9 ou maior, quando vocês fizerem esse passo, aí é só virar para o próximo round que o item já libera para você pegar. Tendo esse item novamente em mãos, agora a gente tem que dar uma navegada por aí. A gente vai pegar um barco e vai até essa ilha que eu tô mostrando aí no vídeo, que é a da direita da ilha principal. Chegando lá vai ter uma bolha azul flutuando. Você vai interagir com ela para colocar o dispositivo ali embaixo, isso vai fazer spawnar zumbis na área e de vez em quando a bolha vai soltar um poder azul em algum zumbi. O seu objetivo é matar esse zumbi para ele dropar um outro poder azul, do qual você vai interagir para pegar e depois carregar até a bolha. Só cuidado que você fica lento, né, quando você tá com esse poder na mão e não consegue mirar com a sua arma. Você vai precisar fazer isso 2 vezes. Quando terminar, você pega de volta o dispositivo e agora a gente vai para uma segunda ilha. Nesse caso é a ilha maior, que fica ao sul do mapa. Lá você vai encontrar uma nova bolha, que agora é verde. E aí é o mesmo processo, coloca o item embaixo, deixa ela atirar, mata o zumbi esverdeado e aí carrega o poder que ele dropar pra bolha 2 vezes. Terminou, pega o item e vamos pra última ilha, que é a menorzinha, que fica lá mais ao norte. Lá a bolha vai ser roxa, só que o processo é exatamente o mesmo, não tem erro. Quando você finalizar, você pega então o dispositivo e retorna lá pra oficina. Agora é só interagir com a mesa de montagem da arma no fundo e pronto, você vai ter montado a raio aniquilador. Lembrando que apenas um jogador consegue pegar ela nessa mesa, se os outros players também quiserem, vocês vão ter que conseguir na caixa do mistério ou dos desafios da Sam. Bom, com a arma em mãos, agora a gente vai para de fato o primeiro passo do easter egg. Ao redor do mapa existem 3 armadilhas de tentáculos. Uma é na porta da sala onde está o Juggernog e as outras 2